vezes acaba sobrando e eu realmente jogo fora, mas eu não me sinto bem com isso. Se faz necessário 490 litros de água para produzir 1 quilo de banana, né? Ou seja, a carne bovina é 17 mil litros de água para 1 quilo de carne. Ele está com várias depressões e o tamanho dele também não é um tamanho padrão. Isso aqui é um pimentão. Pesa de quase 200. meio quilo. Colocar a comida no prato exige consciência. Não é simplesmente encher os olhos, exagerar na porção e depois ter de jogar no lixo o que sobrou. Eu tento desperdiçar muito pouco mesmo, mas às vezes acaba sobrando e eu realmente jogo fora, mas eu não me sinto bem com isso. Em casa sempre sobra. Vai para a geladeira e acaba indo para o lixo no final das contas, sim. A Sinira citou uma questão interessante. Será que as pessoas desperdiçam mais comida em casa ou na rua? Somos muitas pessoas em casa, então assim, faz grande quantidade de comida e sobra bastante comida sempre no almoço, no jantar. O pensamento da Fabiana faz sentido. Nos shoppings de todo o país, por exemplo, as praças de alimentação estão sempre cheias. Não há horário para almoçar, jantar ou fazer um lanchinho rápido. E nos pratos o desperdício de comida é comum. Quem trabalha em restaurante sabe bem disso. Infelizmente, eu acho que como em todos os restaurantes existe o desperdício. Eu não conheço nenhum que tenha um reaproveitamento de comida. Lugar de comida é na barriga e não no lixo. Segundo a ONU, cerca de 1/3 do alimento produzido no mundo é desperdiçado. Isso acontece em 3 fases: no plantio, no transporte e na hora de colocar a comida no prato. Esse prejuízo gera um custo global que chega a 940 bilhões de dólares por ano. Esse cenário tem que mudar. E quem diz isso é a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Essa comida é dinheiro, essa comida é energia, essa comida é uma comida que emite gases de efeito estufa, tudo que é desperdiciado é metano, é dióxido de carbono. O representante da FAO no Brasil explica que há 2 meses a ONU lançou o primeiro padrão global para medir o desperdício de alimentos no mundo. Uma das metas é reduzir as perdas pela metade até 2030. É um compromisso das empresas, dos governos e dos consumidores. O Brasil está na lista dos 10 países que mais desperdiçam comida. Para deslocar a produção, para escoar a produção de um lugar para outro, acontecem muitas coisas, não? Principalmente em termos da capacidade de armazenamento, que nem sempre é a melhor. É atribuível também à questão dos caminhões, as carretas que não estão bem equipadas. A palavra-chave é consciência. A prioridade, principalmente, está nos consumidores neste momento, em mudar atitudes, em mudar condutas para reduzir esse desperdício e também nos processos de transformação dos produtos, de distribuição dos produtos. Algumas pessoas já aprenderam a lição. A gente precisa, não só por nós, mas pelo planeta também, né? Porque a gente está destruindo bastante. E destrói mesmo, viu, André? Você tem razão. O que acontece é o seguinte: quando falamos sobre desperdício de alimentos, pensamos logo na comida que vai para o lixo. Mas o dano é ainda mais abrangente. A natureza também sofre com cada grão de alimento que vira lixo orgânico. O aumento da escassez hídrica, né? Pois com a maior produção de alimentos, tende-se a uma maior necessidade de água para produzir esses alimentos. Sem contar a questão da poluição dos solos, né? Com maior uso de agrotóxicos, maior áreas plantadas, cultivadas, ocasionam a perda da biodiversidade, né? O engenheiro ambiental explica que o desperdício de alimentos é responsável por 8% das emissões de gases que causam o efeito estufa e faz um alerta. Uma maneira fácil de a gente observar o tanto que desperdiçamos é se a gente observar o conceito de água virtual, onde se faz necessário 490 litros de água para produzir 1 quilo de banana, né? Ou seja, a carne bovina é 17 mil litros
de água para 1 quilo de carne. Aí a gente consegue quantificar um recurso natural. Vimos agora há pouco que o desperdício de alimentos começa no plantio. Por isso, nossa reportagem foi até a propriedade do seu Valdercy em Planaltina, a cerca de 50 quilômetros de Brasília. Registramos a rotina do produtor rural e acompanhamos de perto o que se perde na colheita. Você vem com a gente. Valdercy é produtor rural há 25 anos. A propriedade dele tem 10 hectares, 2 de plantio. Ele cultiva 9 mil pés de tomate, 30 mil de pimentão e 20 mil de repolho. O seu Valdercy conta com 4 funcionários que ajudam a cuidar de todo o plantio. Nessa época de colheita, eles chegam a encher por dia 50 carrinhos como esse de tomate, repolho e pimentão. Por mês é vendida cerca de 1 tonelada de alimentos. Esse número poderia ser bem maior se boa parte não ficasse no meio do caminho. A imagem é triste, mas esse é o saldo de desperdício dos últimos dias de trabalho. Na hora de selecionar os alimentos que vão ser vendidos, pelo menos 10% é jogado fora. Qual que é o critério que você usa para selecionar os alimentos? É a malformação do fruto, né? Com defeito mesmo. Tamanho, se estiver estragado. Aí tem que fazer a seleção do grande, pequeno e o médio do tomate. E o pimentão, tira o vermelho e o verde, né? São separados. Aqui nós temos um exemplo do que acontece sempre durante a colheita. 2 tomates que não têm valor comercial, mas que estão em condições perfeitas para o consumo. Esse daqui, simplesmente porque tem um machucadinho provocado por pragas. E esse outro talvez não seria vendido em uma feira, por exemplo, por causa da má formação. Isso acontece sempre, né, Valdercy? Isso sempre acontece. Sempre numa horta você tem 10% de perca devido a essa praga e a má formação do fruto. As pessoas não compram um tomate assim? Se tiver em falta, consegue vender, mas tem que ser separado do comercial, do que tá bom, né? Seu Valdercy confessa, poderia doar os alimentos, mas falta tempo. Tinha que ter uma pessoa que fizesse esse serviço, né? Que eu não posso parar de colher o bom que eu vou vender para me tirar tempo para fazer essa seleção do que não presta, né? O agricultor vende seus produtos para redes de supermercados do DF e para ceasas de Brasília e de Goiânia. Faça chuva ou faça sol, também faz parte do trabalho carregar os caminhões que transportam os alimentos. Sérgio é um dos clientes do seu Valdercy. 2 vezes por semana, Sérgio percorre 300 quilômetros de Goiás até a propriedade. Ele e o pai são donos de um box na Ceasa em Goiânia. Ele compra hortifruti de 8 propriedades do Distrito Federal. Por semana, o caminhão transporta 15 toneladas. Qual o cuidado que você tem durante o transporte para esses alimentos não serem desperdiçados depois, para não estragar o alimento? Igual as caixas, ela tem um encaixe. A gente tem que manter sempre um encaixe certinho, o peso ideal, para não levar com excesso e sempre para fazer um transporte com cuidado. Estraga muita coisa durante o percurso? Dá alguma avaria como a hora que vai descarregar o produto, sabe? Dá alguma avaria, mas é relativo. Já sai com a qualidade da roça bem arrumado para tirar esse tipo de avaria, né? Você saberia dizer quanto se perde na estrada? Em torno de uns 1% da mercadoria. Antes de encher o caminhão, Sérgio olha com cuidado o que vai levar. Eu observo a qualidade, a quantidade do produto na caixa, se ela tem defeito, se ela está estragada, para a gente poder levar um produto de qualidade. Toda quarta-feira e domingo, Sérgio pega a estrada. Gosta do que faz? Talvez a maior dificuldade seja ficar longe da esposa e do filho pequeno. A vida dele é o espelho de milhares de brasileiros.
O mundo que desperdiça 30% dos alimentos produzidos é o mesmo onde 1 bilhão de pessoas passa fome. Nosso planeta ele tem uma capacidade de suporte, né? Ou seja, o máximo que nosso planeta pode produzir de alimentos. E vamos chegar em um momento da humanidade onde entraremos em conflito com o número da população, né? Ou seja, nós já passamos fome, o planeta passa fome já por esse desperdício de alimentos e essa tendência vai só aumentar cada vez mais, né? A produção de comida no mundo todo terá de aumentar 60% até 2050. O dado é da ONU. No bloco anterior você viu. A entidade lançou recentemente o primeiro padrão global para medir a perda de alimentos no planeta. E como o Brasil se enquadra nisso? O que dizem as leis? O artigo 225 da Constituição Federal traz que é a obrigação do Brasil contribuir para um meio ambiente, o quê? Adequado, equilibrado. Por essa razão, todo tipo de compromisso, ainda que não gere uma cogência expressa, acaba gerando repercussões pelo seu não cumprimento, tendo em vista que nós temos o comando na própria Constituição Federal. Para todo problema, sempre há uma solução. Nossa reportagem foi até a Central de Abastecimento do Distrito Federal, que criou em 2011 o projeto Desperdício Zero. Conversamos com Marcos. Ele é engenheiro de alimentos e assessor de segurança e nutricional da Ceasa. Marcos conta que era comum ver toneladas de alimentos irem direto para o lixo. Muitos alimentos que não estavam próprios para ser comercializados estavam sendo jogados no lixo. E esses alimentos ainda estavam próprios para consumo, né? Ele era descartado simplesmente porque a safra daquele alimento tinha muita oferta no mercado, ou porque ele não teve demanda naquele dia, ou até mesmo porque ele era um alimento feio, né? Uma cenoura torta, um tomate pequeno, fora do padrão comercial. Fora do padrão comercial não quer dizer que não está bom para consumo. Para Marcos, o primeiro passo para uma mudança é rever alguns hábitos. Quando a gente vai no supermercado, você quer apalpar a fruta para ver se ela está madura realmente, né? Você dá aquele apertãozinho, aquilo ali já é suficiente para estragar a fruta. O próximo cliente que chega depois de você não vai querer levar aquele que você apertou. Nem mesmo você, quando aperta, você leva aquele. Você aperta e leva o do lado. As frutas e verduras são doadas pelos comerciantes da Ceasa e armazenadas nesse galpão, que funciona como banco de alimentos. O que não pode ser aproveitado é separado e vai para a compostagem. Já o que está em boas condições é doado para instituições cadastradas. O projeto já ajudou a matar a fome de muita gente. Eles são selecionados, classificados, né? O que realmente estão próprios para consumo são destinados para as entidades sociais cadastradas aqui no Banco de Alimentos. Em torno de 150 entidades, num público total de 35 mil pessoas. Por mês, são doadas 35 toneladas de comida, mas o objetivo é chegar a 100 mil quilos. Nós temos um projeto de uma unidade de aproveitamento integral dos alimentos, onde que vão ser feitas sopas desidratadas, seletas de legumes congelados, polpas de frutas, tudo com o objetivo de reduzir o desperdício. Bancos de alimento é uma das principais ferramentas para combater o desperdício, porque alimento que vai ser desperdiciado, você pega e leva para as pessoas em situação de rua, de vulnerabilidade social, não? Márcia trabalha há 6 anos na Ceasa, vende hortifruti. Todos os dias, bem cedo, ela recebe a mercadoria de produtores e fornecedores. A nossa rotina é uma rotina bem dinâmica, né? Até porque a gente tem muito cuidado com a mercadoria, né? Justamente para a gente não ter muito estoque, para não ter muito desperdício de alimento. Quando o alimento chega, Márcia é rigorosa em fazer a seleção. Como existe o fator humano na questão da separação e existe a delicadeza, a perecividade do produto, a gente oferece, né, o produto que a gente oferece, a gente sempre fala para o cliente que pode realmente acontecer e a gente faz a substituição. O que não tem valor comercial, Márcia doa para o Banco de Alimentos da Central. Fazendo um cálculo rápido, ela acredita que já doou 6 mil quilos de comida. A terra ela é abundante, ela tem para todos. Então eu me sinto cidadã, eu estou fazendo a minha obrigação. Não é nenhuma obrigação, eu estou fazendo
o normal, que eu acho que eu deveria fazer. Já que Márcia entrou na questão nutricional, nada mais justo do que a gente conversar com uma especialista no assunto. Levamos a Renata, que é nutricionista, até o box da Márcia e deixamos as duas à vontade para uma conversa. Por exemplo, esse pepino japonês, o formato dele, o fato dele estar torto, não interfere no valor nutricional do alimento. Então, o consumidor que utilizar esse produto vai preparar ele da mesma forma como o pepino tradicional, que as pessoas chamam de perfeito, né? E esse aqui, infelizmente, ele é chamado de imperfeito simplesmente pela forma. Já faz uns 10 minutos que a Renata e a Márcia estão se conhecendo, conversando, mas agora chegou a nossa hora de esclarecer algumas dúvidas. Gente, licença aqui. Renata, explica aqui uma coisa pra gente. Esses alimentos perderam o valor nutricional ou não? De forma alguma. A característica externa, a forma do alimento, não interfere no valor nutricional dele. É o mesmo valor nutricional? Mesmo valor nutricional. Como, por exemplo, essa beterraba, simplesmente porque ela tem um buraquinho no meio, um furinho no meio, as pessoas acham que é um alimento que tem que ser desprezado. Mas ele tem o mesmo valor nutricional, o mesmo sabor, e no final da preparação não vai ter alteração alguma. E a cenoura, hein? Quem nunca viu uma assim? Presta atenção no que diz a nutricionista. Descascou a cenoura, tá tudo certo? Tudo certo. Não tem a presença de nenhum bicho, não vai ter nada dentro da cenoura, não tem nenhuma modificação química, física ou biológica que possa prejudicar o consumidor deste alimento. Como saber se o alimento está ou não comprometido? Aí você vai seguir o que a dona de casa utiliza no dia a dia, apalpar o alimento, vai verificar se tem alguma modificação, presença de mofo, a presença de fungos e o aspecto amolecido, que aí já é uma característica de deterioração do próprio alimento. Agora, qual que é a dica que você dá então para o pessoal de casa, hein? Menos padronização, vamos tirar os padrões, porque a natureza, infelizmente, não tem como ser perfeita como o homem deseja que seja, né? E a gente tem que utilizar mais, a gente tem que doar mais. É isso aí, Renata, é mudança de hábito, é ter consciência de que é preciso doar mais e desperdiçar menos. Esses alimentos que você viu até agora são chamados inglórios. No próximo bloco você vai entender por quê. Vamos falar agora dos alimentos inglórios, o torto, o furadinho, o fora de padrão de peso e tamanho. Tudo isso é comida e não pode ir para o lixo por falta de beleza. Como disse a nutricionista no bloco anterior, a natureza não existe para atender nossa necessidade estética fabricada. Já vimos no programa que a perda de comida no mundo todo chega a 30%. Imaginando isso, alunos da Universidade de Brasília quiseram descobrir o custo desse terço que é perdido. O professor de economia Pedro Henrique ajudou os alunos com algumas informações importantes. A falta de padronização de embalagens e a logística frágil machucam os produtos in natura. Mas e o consumidor? O que ele faz para piorar essa cadeia de prejuízo? Na hora que ele vai pegar o produto, ele vê um mamão e a qualidade do mamão, ele tem que testar todos os que estão ao teu lado para escolher um. Aperta, então ele é responsável por essa perda. Então você tem toda uma mudança de comportamento que é necessária, o que em outros países acontece, né? Em outros países você tem uma padronização onde você escolhe, eles vêm em embalagem plástica, o consumidor olha para a embalagem, escolhe o seu produto e vai embora. Nesse ponto, aparece a grande armadilha no preço final do produto in natura. Aquela escolha dele levou um aumento de custo, inclusive para ele. Ele já vai pagar. Que ele já vai pagar. Fruits and vegetables are facing an absurd situation. O desperdício é global. Por isso,
uma grande rede de supermercado francesa decidiu chamar a atenção de seus clientes para a importância de uma cenoura deformada. O vídeo ganhou as redes sociais e ajudou ambientalistas na luta por um mundo mais econômico e equilibrado. O texto é agressivo e pergunta: o que você procura na comida? Vitamina, cálcio ou ferro? Se é isso, por que desperdiçar tanto? Venha comprar aqui, com preço menor. A mensagem foi recebida e o vídeo é um sucesso e serve de referência no mundo todo. O professor Pedro Henrique lembra ainda dos custos invisíveis da horta, os recursos naturais gastos na produção. Quando você pega um produto, seja ele um mamão, um tomate, você produziu, você usou água, você usou solo, você usou ar, você usou, contaminou, né, parte com defensivos e assim sucessivamente, você usou o meio ambiente para gerar um produto que no final ele não é usado. E na vida real, como funciona essa economia, hein? Para saber, visitamos no Distrito Federal uma fábrica de alimentos de baixa caloria, alta composição de fibras e proteínas. E para manter a qualidade do alimento, o processo industrial exige um tombo térmico nos assados logo após saírem do forno, que funciona a 200 graus centígrados. Esse pimentão, por exemplo, é um pimentão padrão? Não, ele não é um pimentão padrão. Não é padrão? Ele não é um pimentão para ser vendido em prateleira, né? Do mercado? Do mercado. Tá. As pessoas que compram, a primeira coisa que elas olham é a aparência. Se ele tiver tortinho, com um defeito desse, se ele vê uma cenoura deste tamanho, não vai querer levar. Esse pimentão aqui, lá no mercado, se ele for retinho, perfeito, ele tem um custo, ele tem um preço. Tem um preço. Esse aqui você pagou mais barato? Sim, eu paguei mais barato, porque ele nem chega a ir para o mercado. Onde você comprou esse pimentão? No Ceasa tem um centro de distribuição de produtos inglórios. Que são esses aqui? São esses aí. Entendi. Certo? Aí você vai e compra mais barato. Eu consigo comprar numa faixa de 30% mais barato. Esse amarelo também é o mesmo caso? O mesmo caso. Ele está com várias depressões e o tamanho dele também não é um tamanho padrão. Isso aqui é um pimentão Pesa de quase 200. meio quilo. Aí você pica esses dois para fazer isso daqui? Esse recheio aqui, que eu uso no recheio de um salgado vegano, Sim. é abóbora, Sim. Berinjela, abóbora italiana, cenoura e pimentão vermelho e amarelo. Vamos andar mais para cá. Bom, você estava falando, Angélica, da cenoura, né? Eu estou vendo que a cenoura, além do tamanho, ela tem também uma cor. Essa cor também define se ele é um inglório ou não? Sim. Define o padrão? Sim. Define o padrão. Mas aqui dentro... Aí, ó, dentro já é uma outra coisa. Aqui dentro é perfeito. Tá perfeito, tá perfeito. Não tem nada de errado. Nada de errado. É uma beterraba meio fora de padrão, né, Angélica? Totalmente fora de padrão. Totalmente fora de padrão, Totalmente. Né? Mas dentro dela, perfeitamente. Perfeitamente. Aproveitável. Perfeitamente aproveitável. Sim. Inclusive aqui na nossa fábrica, como nós sabemos que a maioria dos nutrientes estão na casca, nós aproveitamos todos os nossos produtos aqui de recheio, são processados com casca. Com casca. São higienizados Sim. e processados com a casca. Essa cebola aqui, uma bela cebola, mas que a dona de casa normalmente não compra. Por que não compra, Angélica? Porque geralmente ela não quer usar uma cebola toda, acaba cortando. E não é indicado você partir e deixar para usar depois. Porque a cebola consta que ela serve como um depurador, ela atrai moléculas negativas, contaminantes dentro de um ambiente, não é isso? Certo, por isso você tem que cortar e já usar, né? Essa batata doce aqui, para um leigo, é uma batata doce linda. Mas no mercado ela está fora de padrão? Sim, ela não vai para a prateleira. Por que não vai? Porque ela é muito grande e as pessoas preferem esse padrão aqui. Esse padrão? Esse padrão. Esse é o padrão normal de batata doce de supermercado. Aqui na nossa fábrica nós cozinhamos com a casca, depois de higienizada, ela vira este purê, né, que é transformado nesse nhoque. Que é um prato que sai muito bem aqui, né, um nhoque de batata doce com frango e molho.
Vamos ver agora o acabamento desse nhoque. Angélica, eu estou vendo o nhoque e embaixo dele tem essa camada amarela. O que é isso daqui? Aqui é um frango cozido, desfiado, Sei. com um pouco sal, bastante tempero natural. Tá. Aqui por cima nós temos o nhoque feito de batata doce, sem glúten, tá? E completando, finalizando com um molho ao sugo totalmente natural. Depois que o pratinho é montado, ele vem aqui e a nossa artista da culinária, como você chama mesmo? Sandra. Sandra. A Sandra, com muito carinho, muito cuidado, vai pesando o produto aqui nessa balancinha, ó, 231 gramas, 333, 34, 361 gramas. Agora chegou o momento da degustação. Sabe o que é isso no prato? Eu explico. A Angélica fez uma propaganda danada desse chip aqui. É difícil imaginar que uma batata doce desse tamanho aqui pode ser processada e virar um chip assado, né? Assado, esse é o diferencial. Diferencial, nada de óleo, ele é nada menos de calórico, isso. Eu posso experimentar isso aqui? Sim, faça favor. Fique à Não vontade. arrisco nem, eu vou gostar. Vai gostar. Uma delícia. Parabéns. Obrigada. Obrigado a você. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, visite o nosso site tvjustiça.jus.br. E se quiser fazer uma sugestão, mande um e-mail para a gente, meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Até a próxima!